Então Moshe se transforma na boca de Yahuwah Elohim, aqui perto da sua morte, tá? Jacó também, tá? Que abençoa as 12 tribos, e Meler David, o rei Davi também, tá? Então vamos lá. Então o Daniel leu para nós os versículos iniciais dessa paraxá, tá? Espera só um instantinho. Ele leu para nós os versículos 1 e 2 da paraxá. Então vamos lá. O Daniel leu para nós, tá? Eu vou trazer a tradução. Os dois versículos iniciais, Devarim, Deuteronômio capítulo 1, versículos 1 e 2. Estas são as palavras que Moshe falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do mar de juncos, Yam Suf, entre Parã e Tofel e Lavã, e Hatzerot e Dizahar. 11 dias há desde Horev, caminho da montanha de Seir, até Kadesh Barnea. Então Daniel leu para nós esses dois versículos iniciais, tá? Deixa eu só organizar minha mesa aqui. Espera aí só um instantinho, tá? Só um minutinho. Então ele leu para nós esses dois versículos e vamos para algumas considerações, tá? Primeiro vamos para o belíssimo comentário, tá? Do Rumash. A gente sempre aconselha a todos os irmãos e irmãs, tá? A estarem adquirindo essa belíssima coleção do Rumash, tá? São 5 volumes. São 5 volumes. Esse aqui é o volume número 5, tá? Que vai falar de Deuteronômio, Devarim, tá? Além do Rumash, a gente indica também para os irmãos e para as irmãs, tá? A Torá da editora Sefer, tá? Essa daqui. Ela já tá tão gasta que a capa já até tinha um prateado aqui, já até sumiu, tá? Deixa eu mostrar a contracapa dela aqui, só um instantinho para vocês verem, tá? Então, essa daqui também, tá? É muito boa, tá? A Torá da editora Sefer. Tem belíssimos comentários, acho que tá dando para todo mundo ver aí, né? Aqui vai dar para ver melhor, nessa outra página aqui, tá? Só um instantinho. Tá? Então, a gente sempre aconselha os irmãos a estarem adquirindo boa literatura, tá bom? Claro, a gente vai ler alguma coisa da casa de Judá, tem que filtrar. Vai ler alguma coisa da casa de Efraim, tem que filtrar também, tá? E lembrado que Paulo falou, Shaul Rachalia, tá? Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Então a gente tem que examinar todas as coisas. Tem muita literatura boa nas duas casas, tanto na casa de Judá quanto na casa de Efraim. Cabe a nós, tá? Saber filtrar e ficar com aquilo que é bom, tá? Então vamos lá, vamos para o comentário aqui do Rumash acerca do nome da paraxá. Lembrar que muitos teólogos, tá, eles costumam até dizer de uma maneira brincalhona, tá, de uma maneira contemporânea, que Devarim é o livro de cabeceira do Mashiach, tá? Claro, isso é uma maneira contemporânea de se falar, tá? Então vamos lá, vamos ver alguns comentários aqui sobre o nome da paraxá. Então vamos lá. Antes, vamos só falar mais uma coisa antes de falar o nome da paraxá, tá? Lembrar que Mashiach, tá? Mashiach no deserto, quando ficou 40 dias, tá, em jejum, e o adversário se opôs a ele, tá, no deserto durante 40 dias, o que aconteceu? Durante 3 investidas do adversário, o Mashiach, nas 3 respostas que o nosso Mashiach deu, ele se utilizou apenas de um livro da Torá. Qual foi o livro? O livro de Devarim, Deuteronômio. Então, nas 3 respostas que o Mashiach deu para o adversário, para o inimigo de nossas almas, tá? Essas 3 respostas se encontram no livro de Deuteronômio. Nós vemos isso em Matitiahu, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 também. Curiosamente também, não é uma coincidência, tá? Antes do Mashiach, tá? Meler David, o rei Davi, foi enfrentar o gigante Golias. Depois de Golias afrontar Israel por quantos dias? 40, tá? O mesmo período que o adversário afrontava o nosso Messias, tá? E Meler David, ele foi no ribeiro e ele pega quantas pedras? Quantas pedras ele pega? O quê? 5 pedras, simbolizando o seguinte, olha, a minha força é a Torá, eu vou contra ti, Golias, em nome de Yahuwah Tsevaot, Yahuwah dos exércitos. E curiosamente, Meler David, tá? Já prenunciando o que o nosso Messias faria, ele se utiliza apenas de quantas pedras, tá? Quantas? De apenas uma pedra, ou seja, com uma pedra ele acerta a testa do gigante Golias, tá? Fica encravado na testa dele, de uma maneira profética, apontando que 1000 anos depois dele, ou seja, Mashiach que viria 1000 anos depois, apenas com o livro de Deuteronômio, Devarim, venceria o adversário no deserto, tá bom?
Então vamos lá, esse livro é extraordinário, esse livro é muito especial. Lembrar que o cerne da confissão israelita, tá? Que, para a gente ter ideia, na Bessorá de Yohanan Moshe, Marcos, tá? Marcos, no Evangelho de Marcos, quando alguém muito eminente dentro da liderança do povo de Israel chega para o Mashiach e fala: qual é o maior de todos os mandamentos da Torá? Nós vemos isso em Marcos capítulo 12. O Mashiach fala: o primeiro é Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Escuta, Israel, Yahuwah é o nosso Elohim, Yahuwah é um. E esse texto, que é o cerne da crença israelita, se encontra justamente em qual livro? O livro de Devarim, tá? A oração que nós fazemos 2 vezes por dia, o Shema Israel. Se encontra em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4 até o 9, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para o nome da paraxá. Então, olha que coisa interessante. É muita coisa que a gente tem para falar sobre essa paraxá, tá? Ela é muito especial. Toda a primeira paraxá que abre um livro, ela é por si só especial, e sendo que esse ainda é o livro de Deuteronômio, que é um livro extraordinário, tá? Então, essa paraxá em hebraico, tá? Que o Daniel leu para nós, é assim, ó, Ele Hadevarim, né? Ou seja, e estas são as palavras, tá? Então, muitas vezes em português passa despercebido, tá? Mas olha que coisa interessante. Vamos ler o comentário do Rumash. Olhe para isto, são palavras que podem ser exclamadas ao nos depararmos com algo novo ou diferente. Assim, a frase de abertura de nossa paraxá Devarim é a seguinte: Ele Hadevarim, estas são as palavras que Moshe falou a todo o povo de Israel. Vem nos ensinar que as palavras da Torá devem sempre ser encaradas como algo novo e excitante, tal como dizem nossos sábios. Elas devem ser novas aos seus olhos todos os dias. Olha que coisa interessante. Então as palavras da Torá, elas têm que ser novas para a gente todos os dias, tá? Então por isso que ela começa assim com esse brilho, tá? Assim, ó, Ele Hadevarim, tá? Então vamos ler aqui em hebraico, ó. Ele Hadevarim asher diber Moshe el kol Israel be'ever hayarden bamidbar baravá mol suf ben paran uvein tofel velavam vahatzerot vedizahav. Ou seja, estas são as palavras. A Torá está trazendo o quê? Um brilho, tá? Não são qualquer palavras, tá? Estas são as palavras, tá? Entra em cena as palavras. Então vamos lá. No entanto, mudar a maneira como pensamos e agimos a ponto de genuinamente adotarmos uma nova abordagem é de fato um milagre. Pois se a definição de milagre é uma mudança sem precedentes na natureza, então uma perspectiva totalmente nova da Torá e do serviço divino, o Avodá, também representa uma mudança sem precedentes na nossa natureza, um milagre pessoal. A fim de nos ajudar a realizar esta maravilha diariamente, Yahuwah Elohim nos concedeu o presente do sono. Olha só, que coisa interessante sobre o sono. A uma primeira vista, dormir parece uma total perda de tempo, pois como é que o propósito da criação avança enquanto estamos deitados na cama? Por que Yahuwah Elohim nos incumbiu da missão de melhorar e aperfeiçoar o mundo apenas para nos debilitar com a necessidade de passar uma significativa parte do dia fora de ação? Então, talvez a gente pense sobre isso, né? Para que esse negócio de dormir, tá? 1/3 da vida da pessoa ela passa dormindo, alguns até mais, né? Tem gente aí que parece até gato, né? Que dorme metade do dia, 2/3 do dia, tá? Mas pelo menos 1/3 do dia a maioria das pessoas dormem, tá? Inclusive é saudável que durma pelo menos de 6 a 8 horas por dia, tá? Então vamos lá. A verdade, no entanto, é que Yahuwah fez com que precisássemos dormir por uma razão, pois depois de uma noite de sono, a pessoa se sente nova e capaz de se libertar das limitações do dia anterior. Assim como Yahuwah queria que as palavras que Moshe falou a todo o povo de Israel fossem como novas aos seus olhos todos os dias. Olha que show! Yahuwah criou em nós um mecanismo que torna o milagre da mudança de nossa natureza um pouco mais fácil. Então olha que comentário belíssimo aqui do Rumash. Ou seja,
Parece algo sem sentido a gente dormir e ter que acordar, mas o Criador fez isso para que seja uma maravilha. Tudo novo, começando, ter um brilho especial da gente estar começando. Imagina se fosse direto, não sei se alguém já parou para pensar. Se ninguém dormisse, fosse ficar igual uma máquina, as coisas não iam ter um tom de novidade, tá? De surpresa. Então o Criador, já em sua infinita sabedoria, ele estabeleceu o quê? O sono para todos nós, tá? Então vamos lá. Nós vamos ler inúmeros comentários hoje, tá? Essa paraxá, ela é riquíssima, tá? Só alguns comentários antes aqui. Curiosamente, tá? O povo de Israel está quase entrando já na Terra Prometida. Para quem não sabe, tá? Quem quiser anotar, só no hebraico que a gente tem essas revelações, tá? A primeira palavra do livro de Deuteronômio, do livro de Devarim, é a palavra Elê, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Elê. Olha que coisa interessante. Então a palavra Elê, tá? Pode falar. Lembrando que esse livro foi escrito faltando um mês para Moshe morrer, né? Uhum. Exatamente. Então a Mary já está até me ajudando aqui, né? Então, Moshe tinha 36 dias de vida apenas, tá? Faltavam 36 dias para que ele viesse morrer, tá? E olha como a Torá é extraordinária. A primeira palavra, tá? Dessa paraxá é a palavra Elê. Aí eu vou botar aqui para vocês, já vou somar, tá? Olha aqui que interessante. Então a palavra Elê, vou mostrar aqui para vocês, ó. A palavra Elê, já botei até a gemátria, ó. Elê Hadevarim, ou seja, estas são as palavras. Então a palavra Elê, a gemátria dela vamos ver, o Aleph vale 1, o Lamed vale 30 e o Rei vale 5, ou seja, 36. Então, só no hebraico a gente vê isso, tá? Faltavam 36 dias para Moshe se encontrar com o Criador, ou seja, eram os últimos 36 dias de vida de Moshe Rabbeinu, do nosso professor Moshe. Mas não para por aí, tá? Moshe, como um levita, ele era descendente de qual matriarca? Vamos lá? Qual matriarca que ele era descendente? Vamos lá? Ele era descendente da matriarca Leá. Olha aqui, então há uma homenagem também, tá? Muitas vezes as pessoas pensam que as mulheres não são lembradas na Torá. Se tem um povo que valoriza as mulheres, esse povo é o povo de Israel, tá? E o nosso Elohim, ele tem, assim, a gente chega a ler na Aliança Renovada, tá? Que Mashiach, depois de ressuscitar, se manifestou primeiro para as mulheres. Então, olha que revelação maravilhosa. A matriarca Leá, tá? Que em português é traduzido para Leia ou Lia, tá? É a mesma palavra Elê, só está embaralhada as letras, tá? É o método de permuta, ou seja, a mesma gemátria, 36. Então, Moisés também está homenageando a matriarca, tá? Quem foi a mãe do patriarca Levi, tá? Do qual Moshe é descendente, tá? Ou seja, então Moshe, em nome dele, do irmão dele Aharon, e em nome de Miriam também, está homenageando a matriarca Leá, tá? Então Leia está sendo homenageada, tá? Essa incrível, extraordinária matriarca do nosso povo de Israel. Todas elas foram incríveis, tá? Elas têm muitos ensinamentos para passar para todos nós. Então, só no hebraico a gente vê essas coisas. Então Moshe aqui se transformou na boca de Yahuwah Elohim. A gente toma um susto quando vai ler o primeiro versículo desse livro de Deuteronômio, tá? Porque a gente já decora, tá? Os irmãos aí, alguns já sabem, já fizeram algumas aulas de hebraico e tudo, já tem alguma noção. Frases que a gente já decora em hebraico é o quê? Vai daber Yahuwah el Moshe lemor. E falou Yahuwah a Moshe dizendo, tá? Aí a gente toma um susto. A gente vê assim, ou seja, quando fala vai daber Yahuwah el Moshe lemor e falou Yahuwah a Moshe dizendo, aí a gente toma um susto aqui. Ao invés disso, a gente vê, estas são as palavras que Moshe falou a todo Israel. Ou seja, palavras de Moisés. Então a gente vai entender isso aqui. Quem também eles dizem que falou desse jeito foi Davi, né? Em 2 Samuel 23:2. Show! Olha que ele falou da mesma maneira, né? Ele foi a boca de Elohim. Olha que lindo esse comentário, tá, aqui da Mary, tá? Da minha esposa Rachel Bat-Levi. Ela tá lendo aqui esse comentário, tá? Vamos abrir. Em Israel se diz que Moshe estava aqui nesses últimos dias de vida, faltam 36 dias para ele se encontrar com o Criador. Então ele se transformou na boca de Yahuwah Elohim. Vamos abrir em 2 Samuel 23. As escrituras, inclusive,
As escrituras fazem uma homenagem ao rei Davi, ao Meler David, tá? Olha que coisa interessante, tá? Em Israel se diz que Davi se assemelhou, tá, em grandeza a Moshe, devido ao que está escrito aqui, tá? Vamos lá. 2 Samuel, Shmuel Beit, capítulo 23, a partir do versículo 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz David, Ben Ishai, Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Elohim de Yaakov, e o suave em salmos de Israel. O Espírito, Aruach de Yahuá, falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Olha que bênção, tá? Então as escrituras, tá? Mencionam claramente que assim como Moshe se transformou na boca de Yahuá Elohim, Meler David também. Lá em Gênesis 49, Bereshit 49, o nosso pai Yaakov, o nosso pai Jacó também se transformou na boca de Yahuá Elohim. Por quê? Ele abençoou as 12 tribos, tá? Ou seja, ele falou acerca do Mazal, tá? Do que iria acontecer com cada tribo, tá? Ou seja, ele abençoou as 12 tribos de forma que não era ele, não eram palavras humanas, tá? Mas ele falava pela orientação da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, tá? Então Moshe aqui, que desde o início da sua chamada sempre foi um homem de incrível estatura e elevação espiritual. Imaginem nesses últimos 36 dias de vida, tá? Então Moshe está com o coraçãozinho dele apertado, porque ele conduziu esse povo durante 40 anos no deserto, né? Foi lá e sempre teve aquela paciência incrível, extraordinária, tá? Se alguém quiser imaginar um homem calmo, tá? Esse homem por excelência é Moshe. Moisés diz que ele era o homem mais humilde de toda a terra, o homem mais manso de toda a terra, mas a gente vai ver no decorrer dessa paraxá, o nosso povo de Israel não respeitou nem o luto que ele e Aharon estavam, porque Miriam, a irmã deles, havia morrido, e o povo, tipo assim, não estamos nem querendo saber que vocês estão de luto, tá? A gente está com sede, ou seja, desprezaram o povo que sempre foi tão bem cuidado por Moshe e por Aharon, tá? Não levaram em conta o sofrimento que eles estavam, ou seja, o povo, de uma forma egoísta, só se preocupou com o fato de que estava com sede, tá? Então Moshe, que conduziu o povo com tanta paciência, por diversas vezes, Yahuá usou ele para que o povo não fosse exterminado. Diversas vezes o Criador estava a ponto de exterminar o nosso povo de Israel. O Criador chegou a propor a Moisés, a Moshe, que através dele faria um povo maior e mais poderoso. Moshe, ele fala para o Criador: Yahuá, lembra das promessas que tu fizeste para Abraão, Isaac e Jacó. O que os inimigos do nosso povo vão dizer? Ou seja, então Moshe em todo o tempo intercedeu pela salvação do nosso povo, mas porque no momento de ira, no momento que ele não se conteve, tá? Ele foi lá e feriu a rocha, ao invés de tão somente falar a rocha. Então, através desse episódio que aconteceu com Moshe, que nós venhamos ficar apercebidos que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente não pode agir sendo levado pela ira, tá? Então a gente tem que procurar se controlar, tá? Então vamos lá. Então Moshe aqui se transforma na boca de Elohim, tá? A gente vai ver comentários lindíssimos aqui, tá? Nessa que dizem respeito a essa paraxá. Você quer falar alguma coisa, Mary? Não, Tá, qualquer coisa, se você quiser falar também pode falar, tá? Então Moshe se transforma na boca de Yahuá Elohim, aqui perto da sua morte, tá? Jacó também, tá? Que abençoa as 12 tribos, e Meler David, o rei Davi também, tá? Então vamos lá. Nós vamos estar lendo agora, tá? Um outro comentário, tá?